Então, hoje estamos diante de nós um assunto bastante interessante. O capítulo 2, versos 2 e 3, lemos assim: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E a pergunta então é o seguinte: o sétimo dia, o dia do descanso, o sábado, porque sábado significa descanso, como ele fica em relação à vida cristã? Não há dúvida nenhuma de que o sétimo dia foi o dia que Deus separou para o descanso, apontado aqui em Gênesis. Mas por que o Novo Testamento parece andar numa outra direção? Qual é o posicionamento do Novo Testamento em relação a este assunto? É isso que vamos ver, essas implicações sobre o sábado, ok? Vem comigo. Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 25º vídeo. Como você sabe, nós estamos tratando a questão do sábado. Então, deixa eu dizer para você de saída o seguinte: vamos só fazer uma menção do Velho Testamento para a gente poder voar para o Novo. Em Êxodo capítulo 20, esse texto novamente, essa ideia do dia do descanso novamente é repetida e Deus manda que os judeus, os hebreus, eles descansem no sétimo dia, o dia do sábado. Os primeiros mandamentos em relação a Deus, esse mandamento quarto é o único mandamento em relação ao próprio ser humano, a si mesmo, e os demais mandamentos em relação ao próximo. É por isso que Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse texto de Mateus 22, que Jesus responde ao doutor da lei, assim, enxuga os 10 mandamentos: adoração a Deus, cuidado consigo mesmo, no descanso, o homem precisa descansar, o homem deve descansar, o homem deve, não somente um dia por semana não, deve descansar bem todos os dias. Uma noite boa de sono elimina uma porção de dificuldade. Se a humanidade dormisse bem, bebesse mais água, já diminuiria boa parte das suas enfermidades. E agora sim, precisa de um dia de descanso. Essa é a questão. Mas, voltando à nossa questão inicial, é porque a gente não vê isso se repetindo no Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento encara essa realidade? Então, vamos fazer um levantamento aqui no Novo Testamento. Vamos começar por João capítulo 20, versículo 1. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, o primeiro dia, o dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, Maria Madalena foi ao sepulcro. Capítulo 20 de João, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
Cerradas as portas onde onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Ainda João capítulo 20, verso 26. 8 dias depois do domingo, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que acontece 50 dias após o domingo de Páscoa, 50 dias após o domingo é. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ainda Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Então, a igreja novamente reunida no domingo. Por fim, 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo estava pedindo ajuda para os crentes da Judéia e orientou a igreja a, no dia da sua reunião, separar o que pudesse para ajudar os crentes da Judéia. Mais uma vez, a igreja é dita reunindo-se no domingo. Aliás, você só encontra, me parece, a igreja reunida no domingo. E quando você olha Atos dos Apóstolos, os judeus continuam reunindo-se no sábado. Então, é curioso isso, porque Jesus teve o seu principal debate com os judeus e foi levado à crucificação muito porque a sua interpretação do sábado diferia dos líderes judaicos. Essa é a questão. Jesus ia para cá, para lá, fazia, ia, vinha. Os judeus não. Então, a questão que a gente precisa levantar aqui é a seguinte: qual é o posicionamento do Novo Testamento em relação ao sábado? Então, vou dividir em duas partes essa resposta. Primeiro, em relação à necessidade de descanso de um dia na semana, isso é indispensável. O ser humano precisa descansar. De fato, o primeiro dia da semana foi separado por Deus lá na criação. Segunda questão: como o sábado também tinha a ver com o culto, o cerimonial, muito depois disso, essa questão da separação para adoração, o Novo Testamento parece indicar que, por causa da ressurreição de Cristo, a recriação, os crentes passaram a se reunir no domingo. Mas é claro que esse assunto ia aparecer e ia brotar no seio da cristandade. Como o Novo Testamento doutrina e disciplina essa questão? Eu só encontrei 2 textos no Novo Testamento que tratam sobre a questão do sábado dessa forma, de culto. Então, primeiro texto, Romanos capítulo 14, 5 e 6, onde leio: uma pessoa faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz,
E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come carne e legume, aí no caso, carne, o que come carne, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come carne, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aos romanos, onde esse debate de carne e legumes apareceu, Paulo disse assim: gente, não briguem por isso. Aquele que come carne, come e dá graças a Deus. O que não come, não come e dá graças a Deus. Não briguem por isso. Tem gente que faz separação de dia, acha que um dia é especial. Tá bem. Outros consideram iguais todos os dias. Tá ótimo. Não briguem por isso. Segundo texto, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E no verso seguinte ele vai dizer que são sombra das coisas futuras, até chegarem em Cristo. Por isso, se alguém disser para mim assim, e geralmente os adventistas, eles têm esse princípio de preservar o sábado como dia do descanso e como dia de adoração. Os adventistas. E se quando eles falam comigo, eu digo, não, está certo. Vocês têm apoio escriturístico para fazer o que fazem. Tem sim, sem problema. Continuem fazendo. Mas então por que você não faz? Porque eu também tenho apoio escriturístico para fazer diferente. Eu preciso descansar. Essa lei não foi abrogada. O descanso é necessário. Agora, o Novo Testamento trata a questão do sábado de forma diferente do Velho Testamento. Quem considera um dia mais importante, seja o domingo, seja o sábado, seja tá bom. Quem considera iguais todos os dias, tá bom também. Cada um, como disse Paulo, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Isto é, não briguem por este assunto. O que eu não gosto é quando as pessoas dizem assim, não, mas o Edito de Constantino, que foi publicado no dia 7 de março de 321, ele que estabeleceu o domingo como dia do descanso, como dia de adoração, que não sei o quê. E, de fato, nós encontramos assim nos escritos antigos. Olha o Edito de Constantino, de 7 de março de 321, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, que era o culto ao sol. Era uma festa pagã. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí, o não se deve deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. O que a gente tem que estabelecer é o seguinte: Constantino estabeleceu isso, mas não para a igreja. Como nós vimos no Novo Testamento, 300 anos antes de Constantino, a igreja já se reunia no domingo. Na verdade, foi uma grande jogada de Constantino. Ele agradou aos pagãos e agradou aos cristãos numa tacada só.
porque é isso que ele queria fazer. E é por isso que ele proibiu a perseguição aos cristãos, deixou o clero de fora de pagar impostos e tantos outros benefícios aos cristãos. Ele não queria ofender com essa lei os cristãos, ele queria agradar, e agradou aos dois, aos pagãos e aos cristãos, que já tinham a prática neotestamentária de reunirem-se aos domingos. Portanto, a questão do sábado fica aqui para mim estabelecida dessa forma. O descanso é necessário, um dia na semana. O dia de culto de adoração, seja domingo, seja sábado, ou seja o que for. Você vai comer carne ou só legume? Dê graças a Deus. Você considera um dia mais importante que o outro, ou todos iguais? Dê graças a Deus. Não deixe de servir a Deus. É assim que eu entendo esse texto. Então, espero que tenha ajudado. Se você quer fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, faça aí na área de comentários. Dê uma clicada, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal, que ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.